Enfim, sexta, o debate que analisa a semana, discute o Brasil e coloca Minas no centro da conversa. Olá, ouvintes! Estamos começando mais um Enfim Sexta, o nosso encontro semanal com análise crítica, progressista e popular sobre o que acontece em Minas Gerais, no Brasil e no mundo. Eu sou o Lucas Wilker e quem está comigo aqui no estúdio do Brasil de Fato, substituindo a Flora Vilela, que está em suas merecidas férias, é o Jean Silva. Oi, Jean. Oi, Lucas, e oi também para nossa bancada de hoje e para quem nos ouve pelo Spotify, YouTube e pela rádio. Por hoje a gente fala do tarifaço de Donald Trump, que impôs 25% sobre as importações de produtos brasileiros. Falamos também sobre a decisão do Partido dos Trabalhadores que confirmou o deputado federal Patrus Ananias, do PT, como candidato ao governo de Minas Gerais pela sigla. Também abordamos a 27ª Parada do Orgulho LGBTQIA+, de Belo Horizonte, que acontece neste domingo. E é para falar sobre tudo isso que está por aqui hoje o José Luiz Quadros, professor da Universidade Federal de Minas Gerais e diretor da APU-BH, o Sindicato dos Docentes da UFMG. Bom dia, José. Bom dia a todos e todas. Satisfação estar aqui. Quem também está aqui com a gente é a vereadora de BH, Isa Lourença, do PSOL. Tudo bem, Isa? Oi, gente, muito bom estar aqui com vocês de volta. E para fechar nossa bancada de analistas de hoje, quem está aqui é o Emerson Andrada, coordenador geral do Sindicato MG. Bom dia, Emerson. Bom dia, Jean. Saudações a todos, saudações a todas. Muito bom estar com vocês aqui nesse dia. Então curte o episódio, compartilha com quem se interessa pelo tema e deixa por aqui o seu comentário, que hoje a pauta do Enfim Sexta tá cheia de assuntos quentes. Brasil de Fato, uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo. Os Estados Unidos confirmaram na quarta-feira dessa semana a aplicação de um tarifaço de 25% sobre as importações de produtos brasileiros. A medida passa a valer a partir do dia 22 de julho. Embora o Palácio do Planalto tenha insistido em uma mesa de negociações com os órgãos estadunidenses ao longo do último ano, o desfecho hostil já era previsto pela diplomacia brasileira. O impacto da medida deve ser sentido pela indústria brasileira, segundo o levantamento da Confederação Nacional da Indústria, CNI. De acordo com a entidade, o tarifaço pode alcançar cerca de 4 mil produtos produzidos no Brasil, ameaçando diretamente um montante de 80 bilhões de reais em exportações para o mercado estadunidense. O governo brasileiro reagiu à decisão dos Estados Unidos de impor uma tarifa de 25% sobre produtos brasileiros e anunciou que acionará imediatamente os instrumentos previstos na Lei da Reciprocidade Econômica. José Luiz Quadros, Isa e Emerson, quais são então aí os principais impactos desse tarifaço, né? O que ele pode acarretar ao Brasil aí, pensando na economia e nas eleições? E os Estados Unidos já anunciaram que não aceitam aí medidas de retaliação. O Brasil deve conseguir impor aí essas medidas de reciprocidade? Pois é, eu acho que a gente tem, acho não, nós temos que resistir, né, a essa guerra contínua, né? É o conceito que a gente já trabalhou em outras oportunidades, né, de guerra híbrida, a guerra comercial, uma guerra econômica, guerra de afetos, né, guerra midiática, fake news, e os Estados Unidos vêm com tudo, né? Eles conseguiram recentemente apoiando candidatos de extrema-direita, né, colocar governos favoráveis aos interesses norte-americanos, mais que favoráveis, governos submetidos aos interesses norte-americanos, né, no Equador, no Chile, onde a posse foi recente, né, as eleições que recentemente ocorreram, né, com uma vitória muito apertada no Peru, para uma candidata também, né, de extrema-direita, também na Colômbia, e agora o ataque vem contra o Brasil, né? Então, acho que esse tarifaço ele envolve a questão eleitoral, né? Prejudicar a economia brasileira, fazer com que os brasileiros, né, trazer um mal-estar, né, para os brasileiros, de que de alguma maneira isso possa influenciar também no resultado das eleições. Né? E sobrou aí Brasil, México, já sob ataque constante, né, está Cuba, né, com um cerco absurdo que os Estados Unidos fazem a Cuba, e Nicarágua. Né? E a questão também que se coloca é de que não adianta, eles falam, tem que negociar. Eles impuseram um monte de condições absolutamente desfavoráveis ao Brasil, né? Impõem a sua força econômica, né?
ainda é a grande economia do mundo, junto com a China, né? Muitos analistas já falam que a China já ultrapassou, os Estados Unidos ainda mantém a dianteira da maior economia, né? Mantém a sua força militar, né? Em diversos lugares. E o que a gente, né, vai vendo é que não adianta negociar. Nós vimos recentemente com o Irã. Eles negociam, fazem um acordo, dura uma semana, 15 dias, aí quando é o interesse deles, eles descumprem totalmente o negociado. Enfim, é um país que tem hoje um governo pirata, fora da lei internacional, que também não respeita as normas constitucionais, as normas internas no seu próprio país. É muito difícil que a gente tenha que resistir e se aproximar cada vez mais, né, do sul global, né, da China, dos parceiros do BRICS, né, é a nossa saída e cada vez depender menos, né, dos Estados Unidos. Acho que é isso que o professor falou, e o que a gente está vendo é o Trump subir o tom das guerras, né, que ele está promovendo, a guerra bélica contra o Irã, a guerra econômica contra o Brasil, exatamente para os países que não abaixaram a cabeça, né, para os desmandes do Trump, né? E acho que é a forma dele tentar intervir na eleição brasileira também, tentando desgastar o presidente Lula, ao mesmo tempo que a gente pode ver esse tiro sair pela culatra, né? Então, por exemplo, no Canadá, o candidato apoiado pelo Trump não foi bem nas eleições. E a gente, ao mesmo tempo, no nosso país aqui vizinho, na Argentina, foi bem nas últimas eleições parlamentares, os que apoiam o Trump e apoiados pelos Trump. Então, assim, é uma disputa que a gente vai ver na eleição brasileira também. Eu achei interessante que a última pesquisa Quest mostrou que a maioria da população tem colocado aí na conta do Flávio Bolsonaro essas taxações. E eu acho que a gente precisa continuar fazendo essa disputa. A questão é, nós temos um governo Trump que está impondo taxa ao Brasil, e quem é que está resistindo a essas taxas e quem é que está apoiando esse governo a fazer taxa no nosso país, a taxar o nosso povo. Nós temos o presidente Lula resistindo, nós temos um pré-candidato aí da extrema-direita apoiando o Trump a taxar o nosso país. Então, nós precisamos deixar muito claro, né, quem está na defesa do nosso país e quem está atuando contra o povo brasileiro. E eu acho que é possível que essa tentativa de intervir nas eleições do Donald Trump acabe saindo pela culatra aqui no Brasil também, e o povo perceba quem está defendendo o povo e quem está do lado do Trump contra o Brasil. Acho que ficou bem esclarecido, né? O tarifaço não é apenas uma disputa comercial. Ele está combinando interesses econômicos, interesses geopolíticos, interesses ideológicos da extrema-direita mundial, lideradas por Donald Trump. E, dentro do Brasil, nós temos a família Bolsonaro como os principais representantes dessa vertente ideológica, e mais do que isso, agindo contra os interesses nacionais ao negociar com uma nação estrangeira a imposição de tarifas, a imposição de penalidades ao Brasil, porque o Brasil decidiu não se ajoelhar. A gente sabe que em política internacional, depois que você se ajoelha, é muito difícil se levantar. E nesse sentido é muito importante que o governo brasileiro permaneça na resistência, permaneça de fato no enfrentamento. Porque, como foi dito, o Trump não para por aí. Ele faz acordo e logo na sequência ele descumpre o acordo que ele acabou de fazer, ele assina acordo com o Irã e depois bombardeia o Irã na sequência. Ele não está se importando com a construção de pontes e a preservação de aliados. Pelo contrário, ele quer subordinados, ele quer pessoas que não questionem a sua suposta liderança mundial. Nós sabemos que aqui dentro de Minas Gerais a gente vai ter consequências. A indústria mineira vai ter problemas com isso e a gente pode ter aí uma parcela de desemprego, mas o governo federal nesse sentido tem tomado um protagonismo e está apontando que o governo vai tomar providências para amparar economicamente as empresas brasileiras que forem diretamente afetadas pelo tarifaço. E é muito importante, ainda que o Trump diga que não aceitará retaliações, é muito importante que o governo brasileiro acione os mecanismos de reciprocidade.
para que o governo Trump também entenda que a sua capacidade de intervenção nos outros países não é ilimitada. Sinto muito falta de uma estrutura mundial que seja capaz de, pelo menos, levantar a voz e dizer ao Trump que aquilo que ele está fazendo está errado, como o professor José Luiz disse, é ilegal, é pirata, contrapõe à legislação mundial. Esse órgão que deveria, esse papel que deveria ser ocupado pela ONU, hoje o mundo carece desse mecanismo mundial e a gente tem percebido isso desde que Donald Trump assumiu a presidência dos Estados Unidos. E eu acho importante lembrar também que candidatos, né, deputados, senadores, enfim, pessoas que estão atuando, né, na representação, no espaço público, né, estatal brasileiro, que defendem os Estados Unidos, que apoiam essas medidas contrárias ao Brasil, tem um nome para isso, né? São traidores. E nos Estados Unidos, né, se o cara faz uma coisa dessa, ele perde os direitos políticos para o resto da vida. Né? Essas pessoas são traidores da pátria. É importante nomear isso aí. Tem uns caras, tem um candidato aí que abertamente é pró-Estados Unidos, já disse que vai entregar tudo, toda a nossa riqueza, né? Lembrando que o Brasil tem muita riqueza, né, no seu subsolo, terras raras que interessam muito aos Estados Unidos. Né? É importante ressaltar, José, que ele não é apenas, né, o Flávio Bolsonaro não é apenas um candidato, ele ainda é senador da República, né? Para Exatamente. deixar bem claro. Bom, o Partido dos Trabalhadores confirmou nessa quarta-feira que o deputado federal Patrus Ananias, do PT, será o candidato ao governo de Minas Gerais pela sigla. Movimentos populares que atuam no estado comemoraram a indicação. Para lembrar nossos ouvintes, Patrus Ananias já foi prefeito de Belo Horizonte e ministro do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e de Desenvolvimento Agrário. Como chefe do executivo da capital mineira, ele foi responsável pela criação de políticas públicas consideradas históricas e que ganharam referência nacional, como o orçamento participativo, o restaurante popular e a política de segurança alimentar e nutricional. Nós finalmente temos a definição do nome da esquerda para Minas Gerais. Como deve se desenhar essa disputa a partir de agora na avaliação de vocês e qual é a análise que vocês fazem sobre essa escolha? Bom, nós dos movimentos sociais de esquerda vibramos muito, né, com essa notícia, porque Minas Gerais merece o melhor, né? E acho que o nome do Patrus é um nome muito importante para toda a esquerda mineira, para toda a esquerda do Brasil, e a gente precisa de alguém à altura do desafio aqui no nosso estado. Eu queria contar para vocês um negócio engraçado que eu publiquei, né? Falando que nós do PSOL temos vontade de fazer a campanha do Patrus, né? Caso se confirme essa decisão, e acredito que está cada vez mais concretizando. E teve uma pessoa que comentou assim: ah, essa foto aí que você postou com o Patrus é de 20 anos atrás. Era uma foto do ano passado. E aí, um amigo meu comentou assim: há 20 anos atrás, a Isa estava no ensino fundamental. E aí eu fui e comentei. E no ensino fundamental eu já fazia campanha para o Patrus. Porque eu já fazia campanha para o Patrus junto com a minha mãe, junto com a minha família, que sempre foi muito petista, mas especialmente muito fã do Patrus, né? Das políticas que ele sempre implementou, se comprometeu. Aqui em Belo Horizonte, como prefeito, mas também como deputado e como ministro. Eu acho que o grande desafio nosso da esquerda agora é fazer uma conexão dessa trajetória de Patrus, né, de tudo que Patrus é e representa para a gente, com o público mais jovem, né, que não veio como eu de uma família que cresceu apoiando Patrus, né? Como que a gente faz essa conexão com o público mais jovem, com o público feminino também, porque nós sabemos, né, a importância do voto feminino hoje, né? Nós temos aí muitos da extrema-direita dizendo que as mulheres não sabem votar. E nós dizemos pelo contrário, né, que as mulheres é que estão salvando o Brasil. Então, nós precisamos dessa conexão com a mulherada. E aí, eu acho que nesse desafio, eu penso muito na nossa chapa, né? Nós temos uma chapa majoritária,
que é patrus na cabeça, né? Se Deus quiser, será o nosso governador de Minas Gerais, mas nós queremos falar da nossa chapa majoritária, que envolve nossas senadoras, né? Tanto a Marília Campos, que é a nossa grande esperança aí para ser eleita senadora, tem uma trajetória incrível, né, na prefeitura, à frente da prefeitura de Contagem, e nós do pessoal também estamos colocando o nome da Áurea Carolina, para compor essa chapa do Senado, que eu acho que faz uma conexão muito importante com o público mais jovem, com o público feminino, e eu acho que essa chapa, né, se a gente imaginem, fecha os olhos e imaginem aí, né, patrus de mão dadas com Marília e Áurea, eu acho que é muito forte para disputar de vez nosso estado, para a gente ganhar a maioria e para a gente nos livrar do bolsozemismo aí, que agora está com o Matheus Simões na cabeça, a gente conseguir se livrar deles. Eu acho que a gente precisa de uma chapa forte que se conecte com os anseios da nossa população em geral, né? Mulheres, pessoas negras e negras, nossa juventude. Eu acho que a gente precisa dessa conexão aí. Luísa, essa chapa é um sonho, assim, maravilhosa, né? Sensacional. E que felicidade! Você imagina, né, a, a, a Marília, a Aura Carolina, né, e o Patrus. Gente, são pessoas, né? E o Patrus que tem uma história, né, longa, né, como a Isa também. Eu voto, eu apoio, faço campanha pelo Patrus há muitos anos, há muito mais anos do que, né, do que a Isa, né? Estou bem mais, tem mais idade para prefeito, para governador de Minas, né? E agora, né, será espetacular, né? É um cara que tem uma sensibilidade enorme, uma honestidade, né? É sério, é extremamente competente, tem muita experiência na administração pública, né? Além da experiência que tem no legislativo. Enfim, querido amigo, colega lá da PUC Minas, professor de filosofia do direito, queridíssimo, né? Eu acho que Minas Gerais, finalmente, a gente tem uma excelente expectativa, né, de sermos, né, governados e termos representantes que são pessoas sérias, honestas, competentes, dedicadas, sensíveis, né, coisa que a gente não tem tido, infelizmente, nesses últimos anos com esse governo horroroso, né, prepotente, arrogante, incompetente, né, e nem falo o nome também não, para não ficar, né, aparecendo muito aí nas redes sociais. Eu também recebo com muito entusiasmo a candidatura do Patrus. Acho que, bom, para mim pessoalmente, fico numa condição de fazer campanha esse ano com um ânimo renovado. Em anos anteriores, a gente acabou construindo aqui dentro de Minas Gerais alianças que, embora contribuíssem com o momento que estava acontecendo, traz para a gente assim, uma dificuldade de defender e apontar como alternativa certos nomes que a gente entende que não estão na melhor condição de representar aquilo que o povo mineiro precisa. E esse ano nós estamos apontando para uma chapa bonita da perspectiva política. Patrus, Marília e Áurea, gente, dá muita satisfação de se colocar diante da urna nesse momento. E é importante a gente ver também que a definição desse nome ele encerra um momento importante no debate político mineiro, porque não dá para a gente desconhecer que está tarde. A gente deveria ter escolhido esse nome antes. A gente já poderia estar trabalhando esse nome em pré-campanha antes. Estrategicamente, coletivamente, nós do campo progressista em Minas cometemos alguns equívocos, do PT Nacional também. Não dá para a gente olhar para trás e se chicotear em função disso. Mas a gente precisa fazer essa autoavaliação para poder interpretar que a nossa tarefa de agora para frente ela é maior, porque a disputa eleitoral em Minas Gerais está absolutamente em aberto. A gente larga na frente na campanha das nossas senadoras, das nossas candidatas ao Senado, mas nós estamos atrasados na nossa campanha ao governo. Tá certo que o lado de lá também, que no lado de lá também as cartas estão embaralhadas. Candidatura do vice-governador, que as pessoas não sabem o nome dele, não decola. A candidatura da extrema-direita, aparentemente o candidato mais cotado da extrema-direita tem medo de ser governador. E aí, nesse sentido,
essas cartas embaralhadas dão um campo importante para a gente disparar esse diálogo. E é esse diálogo mesmo, Isa, que a Isa está propondo, diálogo com as mulheres, diálogo com a juventude, diálogo com quem não conviveu numa Belo Horizonte governada por patrus, diálogo de quem no interior de Minas Gerais não assistiu essa Belo Horizonte governada por patrus. A gente precisa fazer esse diálogo. O tempo agora é curto para isso. Então, o trabalho que a gente precisa executar para tirar Minas das mãos desse povo horroroso, como diz o professor Zé Luiz, e eu amo essa expressão quando você fala assim, Zé Luiz, porque são de fato horrorosos. Para a gente tirar Minas das mãos desse povo horroroso, né, nós temos muito trabalho pela frente, mas trabalharemos com felicidade e com satisfação. Emerson, você está comentando essa coisa do que era Belo Horizonte governada pelo Patrus, e aí, enfim, a gente tem algumas reportagens, inclusive no Brasil de Fato, o site do Brasil de Fato, sobre o restaurante popular, por exemplo, né? E ele completou 32 anos agora, né? Em 2026. Queria que vocês comentassem um pouco, então, do que era, né? Um pouco mais, assim, do que era essa Belo Horizonte governada pelo Patrus, para os nossos ouvintes. Olha, ô Lucas, o restaurante popular de Belo Horizonte tem a minha idade. É muito bom. É, e é muito bom, assim, que hoje, né, eu estando no Legislativo, aqui como vereadora de Belo Horizonte, eu percebo a importância que teve a Prefeitura do Patrus para até hoje não conseguiram desmontar as políticas dele. Por quê? Porque são políticas essenciais para a população e que são exemplos para o Brasil inteiro. Nós temos um restaurante popular que é fundamental. A política municipal da agroecologia foi feita pelo Patrus, que é uma política importantíssima nas hortas comunitárias de alimentação do nosso povo. Nós temos o maior cuidado, que é uma política de proteção às pessoas idosas, que também é criação do Patrus. Nós temos tanta coisa assim estruturada de política de assistência para as pessoas em situação de rua. Nós temos o Arte da Saúde, que é um programa fantástico, que é os meninos na escola que são considerados problemáticos e eram encaminhados para os centros de saúde. Aí chega no centro de saúde, com o programa Arte da Saúde, eles vão fazer arte, sabe? E aí eles vão se desenvolver nas suas potencialidades. Isso foi criado pelo Patrus. E a gente depois, no nosso mandato, a gente transformou isso em lei. Né? Demorou 30 anos para a gente transformar isso em lei. Mas nós temos tanta coisa feita pelo Patrus, que são exemplos de políticas nacionais, que realmente é a nossa chance de salvar Minas Gerais, gente. Acho que era muito importante, eu sempre bati nessa tecla. Nós precisávamos de uma candidatura que empolgasse. E nós temos agora uma candidatura que nos empolgue a disputar cada voto, a fazer essa campanha numa chapa bonita, como o Emerson disse. A política mais bacana que me lembra, que mais me move em relação ao período que Patrus foi prefeito, foi a implantação do orçamento participativo em Belo Horizonte. Você discutir orçamento participativo numa mega cidade do tamanho de Belo Horizonte é uma coisa maravilhosa. Você colocar a população da periferia para discutir de que forma que o orçamento da cidade vai ser aplicado é muito bonito de se ver. Eu já participei de debate de orçamento participativo, inclusive em outras cidades, em Guanhães, onde eu morei por muitos anos, em Ipatinga, mas em cidades de porte menor, onde a relação é mais intimista. O desafio de implantar o orçamento participativo em Belo Horizonte foi uma coisa muito bacana, mas também com resultados muito expressivos. Infelizmente, esse processo foi suprimido nos governos posteriores, mas é um exemplo importante de um debate de democracia sobre o orçamento que a gente pode fazer a partir do Patrus governando o estado de Minas Gerais. É isso que eu espero e para isso é que eu vou trabalhar os próximos meses. É isso aí. E lembrando mais uma coisa assim, muito importante, né, do Patrus, é a postura dele. Ele escuta as pessoas. Né? Ele é um democrata. Ele não impõe, não fala com arrogância, não, ele escuta. E a gente está precisando muito, né? As pessoas da cidade, do país, né? Enfim, né? As pessoas ser escutadas. Né? O que que as pessoas querem? O que que as pessoas desejam? Né? E não pessoas que vêm impondo de cima, você vai ter isso, você vai fazer isso, você tem que concordar com isso. Isso é muito bonito. E eu lembro muito, e aí, Emerson, também, eu sou
mais velho que você também. Aí eu já estou assim nessa, assim, desde Patrus prefeito, né? A gente ia na prefeitura, ele recebia a gente com atenção, com cuidado, com tempo, né? E escutava. Né? Isso é raro, né? Hoje em dia, a escuta. E aí, o grande exemplo, você lembrou o orçamento participativo, isso foi, né? Eu sou um professor, então, da área acadêmica, como que essa experiência, essa prática, né, da Prefeitura do Patrus, ela repercutiu enormemente também na academia. Minha tese de doutorado e várias outras teses, dissertações de mestrado e tudo, sobre o orçamento participativo, sobre a democracia participativa, né, que foi assim, se espalhou pelo mundo afora. Né, influenciando outras experiências democráticas participativas pelo mundo afora. Né? Enfim, é isso aí. Perfeito, pessoal. Então espera um momentinho que a gente já volta com o nosso Enfim Sexta. Brasil de Fato, uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo. Neste domingo será realizada a 27ª Parada do Orgulho LGBTQIA+, de Belo Horizonte, no centro da capital mineira. O tema da edição, escolhido pela própria população, foi Democracia, Nosso Voto, Nossas Vidas. Então, organizada aí pelo Centro de Luta pela Livre Orientação Sexual e Identidade de Gênero de Minas Gerais, o CELOS MG, a manifestação retorna ao cruzamento da Avenida Brasil com Afonso Pena, com concentração 1h30 da tarde e previsão de dispersão na Praça 7 às 9 da noite. Além disso, nesse sábado, outras duas atividades compõem o calendário da parada: a segunda Marcha das Mulheridades LBTs e o segundo Festival Fuzue. Então, queria perguntar para vocês, né, em ano de eleição, qual que é a importância, né, de pautar a democracia em um evento tão grande e popular como a Parada LGBTQIA+, de Belo Horizonte, aí na avaliação de vocês. E qual que é a expectativa também para essa mobilização? Primeiro que eu penso que pautar a democracia nesse momento é extremamente importante quando a gente começa, quando a gente está num processo eleitoral, onde a grande disputa é sobre a construção da democracia ou o retorno a um modelo autoritário. Mas a percepção que eu tenho, e aí é baseado também em alguns estudos que me conduzem, um deles é capitaneado pelo sociólogo angolano Achille Mbembe, onde ele aponta as estruturas que ele chama de necropolítica, onde existem dentro da nossa sociedade corpos que são tão descartáveis que a sociedade pode simplesmente matar e não causa uma grande comoção, não causa uma mobilização da sociedade. E aí, quando a gente tem uma vertente autoritária, as minorias são os primeiros a serem atacados, a serem descartados, a serem assassinados, porque demonstra para toda a sociedade a verve autoritária daquele governo e faz com que a sociedade recue. Então, se a gente tiver a volta de um governo autoritário, vão ser as minorias, vão ser a população LGBTQIA+, vai ser a população negra, vai ser a população de mulheres, sobretudo de mulheres pretas, que são os primeiros que sofrem nesse processo. Então, a democracia ela é importante para toda a sociedade, mas a democracia é, sobretudo, mais importante para as minorias, que são os primeiros a serem atacados quando a gente perde espaço na disputa democrática. Eu penso também, Emerson, que está em jogo a própria continuidade dessa manifestação política que é a parada LGBT. No ano passado, nós tivemos um vereador de extrema-direita de Belo Horizonte que entrou na justiça. Aliás, mais de um vereador da extrema-direita entrou na justiça para que não pudesse ter recurso público na parada LGBT. E aí foi toda uma tensão, né? Como que a parada ia sair. E aí, qual foi a resposta que a gente deu esse ano? Sem combinar, vários parlamentares demos emendas parlamentares para a parada sair. E aí, hoje, esse ano, a parada vai sair com mais que o dobro de recurso do que saiu no ano passado.
Então, assim, essa resposta eu achei muito importante, sabe? Assim, e isso tem a ver com a gente saber votar, com a gente votar pela democracia, porque nós precisamos que manifestações de pessoas que estão todos os dias sofrendo violências possam acontecer, possam sair nas ruas, possam se afirmar, possam ser felizes, e o poder público tem que auxiliar sim. Né? É tarefa do poder público ajudar com que as pessoas se afirmem, possam viver, possam sair nas ruas com segurança. E é isso que a parada LGBT faz nas cidades brasileiras. Então, estou muito feliz com a parada esse ano. Domingo vou estar lá. Estou aí já preparando o look, preparando a maquiagem para estar lá no domingo sendo feliz com os meus e com as minhas. É isso aí, importantíssimo, né? O que você traz, Emerson, e também, né, a Isa. E lembrando, né, o que que é democracia, né? Porque democracia não é simplesmente vontade da maioria. Ah, então agora nós temos a maioria, tem a maioria no Congresso, a gente pode fazer leis para perseguir pessoas, fazer leis para discriminar pessoas, enfim. Não. Democracia, ela envolve vários outros direitos. Democracia, ela é um direito humano, é um direito humano fundamental, né? E são os direitos políticos. E esses direitos políticos, direitos humanos, eles estão correlacionados, eles são indivisíveis ao lado dos direitos sociais. Então, não há democracia sem acesso à saúde, à educação, à dignidade, à moradia, né? A salários justos. Não há democracia sem direito à diversidade, sem o respeito às diversas minorias, né? Sem o respeito às pessoas, às escolhas individuais, às escolhas coletivas. O direito à diversidade hoje ele é essencial para os direitos humanos e para a democracia. Né? A diversidade, tanto como direito individual, das pessoas fazerem suas escolhas, né? E aí respeitando as pessoas se respeitando, e ninguém tem nada a ver com isso, com relação às minhas escolhas, né, a minha vida privada, né, respeitem, eu respeito os outros me respeitem, né, e também, né, com relação aos direitos sociais, aos direitos coletivos, aos direitos econômicos. É muito importante a gente lembrar isso. Democracia não é apenas a vontade da maioria, né, mas o respeito aos direitos humanos, aos direitos de cada um de nós. Né, e o direito à diversidade. Então, essa extrema-direita, quando chega no parlamento, como a gente tem hoje, né, esse Congresso Nacional, horroroso, não tem outra palavra, horroroso, né? E eles são maioria, eles querem tirar direitos, não podem, porque aí tem a Constituição que chega e fala, né, com relação às políticas e aos direitos contramajoritários. Olha, essa maioria que tem no Congresso, ela é obrigada a respeitar o direito de cada um de nós, conquistados com muita luta durante muito tempo, né, de luta, né, aos direitos coletivos, aos direitos sociais, porque não há liberdade sem dignidade, não há democracia sem dignidade, sem respeito, né, sem o respeito ao direito à vida, né, com os direitos sociais e econômicos. Gente, dito isso, o nosso Enfim Sexta de hoje vai ficando por aqui. Queria muito agradecer a participação da Isa, do Emerson e do José Luiz Quadros. Agradeço a oportunidade de estar com vocês aqui hoje. Encerrando a minha participação, lembrando que os três assuntos que a gente tratou hoje, no final das contas, falam sobre a mesma coisa: sobre o direito de um povo, o povo brasileiro, o povo mineiro, de se autodeterminar, de apontar democraticamente quais são os nossos rumos, seja no debate internacional, seja no debate do governo de Minas e seja no debate das nossas minorias que são hoje subrepresentadas e que a gente precisa conquistar essa representação presente nas ruas. É, Encontraremos lá, Isa, no domingo, na nossa parada LGBT. Isso aí, também estarei lá no domingo, né? Um abraço, satisfação sempre enorme, né, de estar junto com essa bancada, queridíssima Isa Lourenço, o Emerson Andrade, Lucas, Jean, né? Enfim, é isso aí, e domingo estamos lá na luta por direitos, por diversidade, né? Por direitos fundamentais e democracia. Fechou com 10, gente. Foi muito bom conversar com vocês hoje e bora pra luta. Bora, Brasil de Fato vai estar lá fazendo a cobertura também da parada LGBT esse ano. E queria lembrar para vocês também, que para os nossos ouvintes, que nessa quarta-feira a gente fez um Visões Populares especial. E entrevistamos a Soraya Menezes, que é uma mulher lésbica, negra, socialista nas próprias palavras dela,
que foi a precursora da primeira parada LGBT de Belo Horizonte em 1997. Então é um papo muito legal. Dê uma olhada, só procurar lá no Visões Populares. Então a gente se vê na próxima sexta-feira, ao meio-dia, no canal do Visões Populares aqui no Spotify ou no YouTube, na Rádio Autêntica Favela FM ou no site do Brasil de Fato MG. Se você está nos ouvindo agora pelo YouTube ou Spotify, não esqueça de dar 5 estrelas para o podcast, comentar aqui o que achou do episódio e compartilhar com todos os seus amigos. Um abraço. Se você está nos ouvindo pela rádio, perdeu alguma parte do programa, quer ouvir de novo ou mandar para alguém, basta procurar Visões Populares lá no Spotify ou Brasil de Fato MG no YouTube. Acompanhe o Brasil de Fato Minas Gerais nas redes sociais para não perder nenhuma novidade. Basta buscar @Brasil de Fato MG. Acompanhe também o nosso site brasildefato.com.br/MG. Até a próxima semana e um grande abraço para vocês. Este episódio do Enfim Sexta teve a apresentação de Lucas Wilker e Jean Silva. A produção, o roteiro e a edição de áudio ficam por conta de Lucas Wilker, com divulgação de Lucileia Miranda. Encerramos por hoje, mas o debate não termina aqui. Na próxima semana, o Enfim Sexta volta com tudo para analisar os principais acontecimentos de Minas, do Brasil e do mundo. Até lá!